Olhos do coração. Lindinha era uma mulher inteligente, dona de uma perspicácia incrível e de uma ironia também. Captava as coisas no ar. Era reservada e não gostava muito de falar sobre sua vida, especialmente sobre seu passado. Sempre que era questionada sobre algo de sua vida, respondia sem titubear: "Eu não vou falar é nada." Falava isso enquanto ajeitava as mãos no colo, retorcendo-as numa demonstração desconfiada, como quem passou a vida inteira tentando se proteger e sabedora de que certas dores não devem ser entregues facilmente aos outros. Mas bastava alguém puxar uma lembrança antiga, mencionar uma música esquecida ou perguntar sobre algum cantor dos anos 60, 70, 80, que ela começava a contar algum episódio guardado lá bem no fundo de suas memórias. A conexão que ela tinha com a música impressionava e quando começava a falar, parecia se transportar a um outro tempo. A sensação ao ouvir Lindinha falando era de que ela carregava uma vida inteira de lutas, perdas, dores, mas ao mesmo tempo de resiliência. Essas histórias vinham sempre acompanhadas de seu sarcasmo habitual. Lindinha perdera os pais ainda menina. Nem gostava muito de entrar nos detalhes. Não gostava de falar na mãe. Dizia que não gostava de falar de lembranças que a deixavam triste. E lembrar de sua mãe tinha esse gosto amargo. Depois de perder os pais, ela e a irmã, de quem também não gostava de falar, passaram a viver em abrigos, instituições, quarto alugado, pensão barata. Cresceu aprendendo cedo demais a não depender de ninguém. Talvez por isso tivesse aquele jeito objetivo de sobreviver. Quando fazem maldade comigo, eu não brigo, dizia séria. Eu dou desprezo. E repetia como sentença: nunca mais quero ver a pessoa. Era sua maneira de se defender do mundo. Não externava sua raiva, mas se tornava invisível para essas pessoas que a feriam com palavras e sentimentos. A indiferença era sua arma. Sua baixa visão, que desde pequena não a impedia de perceber tudo, seus sentidos eram muito aguçados. Escutava os passos no corredor antes de qualquer um aparecer. Reconhecia a gente pela respiração, pelo jeito de tossir, pela forma de abrir uma porta. Sempre foi muito atenta a tudo. No lar em que agora morava, dividia o quarto com outra moradora que também tinha lá suas dificuldades. Mas elas se entendiam bem, se respeitavam e até se ajudavam. Eu não enxergo quase nada, por isso não faço quase nada também. Falava isso num misto de tristeza e resignação, como quem já havia se acostumado a carregar o peso silencioso das próprias limitações. Mas havia um brilho diferente quando comentava sobre a fisioterapia oferecida no novo lar. Aos poucos, seu corpo parecia reaprender delicadezas que a vida havia endurecido. Antes eu tremia toda para levantar um simples peso e nem conseguia. Então sorria baixinho, orgulhosa da própria superação. Agora já consigo sustentar mais de 2 quilos. Não era apenas um exercício. Era como se cada movimento devolvesse a ela pedaços esquecidos de si mesma. Seus braços, antes cansados pelas perdas da vida, reaprendiam lentamente a resistir. E naquele esforço silencioso entre pesos leves e mãos trêmulas, Lindinha parecia desafiar o próprio tempo. Dizia não ter vontade de fazer muita coisa, mas gostava de ouvir histórias das outras mulheres. Ficava quietinha num canto, absorvendo tudo. Às vezes interrompia alguém apenas para corrigir uma informação. Cássia Eller já morreu, viu? Ou então completava uma letra esquecida, um nome de cantor antigo, uma data. Lindinha sabia tudo de música, tudo. Era como se as canções tivessem se tornado os olhos dela no mundo. Todos os dias, após almoçar, Lindinha ia para sua cama e lá ficava ouvindo os programas da tarde no seu rádio. Gostava de preencher suas horas com suas companhias do rádio. Conhecia vozes, arranjos, compositores, programas de rádio, duplas sertanejas antigas, sambistas, boleros. Falava de Tião Carreiro e Pardinho, como quem fala de parentes distantes. Você conhece eles? Então me diga como eram, porque eu sei tudo. E ria. A inteligência dela aparecia nessas pequenas coisas, na rapidez das respostas, no humor reverente, na memória afiada que guardava nomes, lugares, datas e melodias com uma precisão impressionante. O pai havia colocado nela o nome de uma ex-mulher. Na irmã também.
Meu pai botou o nome das ex nas filhas. Contava isso com um riso sutil, fazendo piada das próprias histórias. Acho que ele gostava de Pernambuco. Só não sei se gostava mais de Pernambuco ou das pernambucanas. A frase vinha carregada daquele sarcasmo doce que ela usava para esconder a dureza da vida. Lindinha não gostava de falar do sofrimento. É muita história triste, mas às vezes a tristeza escapava mesmo assim. Quase sem perceber ou não, ela contou sobre o cisto que cresceu no seu ovário. A barriga começou a crescer devagar. Ela pensou que estivesse apenas engordando. Demoraram quase 1 ano para descobrir o problema. Tirei um cisto de 3,6 kg, dizia balançando a cabeça. Depois vieram as outras notícias. Retirar o ovário, o colo do útero. Era como se as tristezas de uma vida inteira estivessem se espremendo e crescendo, como se quisesse externar tantas dores suportadas em silêncio. Ainda assim, Lindinha ria. Um riso discreto. Mas ria mesmo era quando falava de amor, porque apesar de tudo, existia o Nando. E quando ela dizia o nome dele, a voz mudava completamente. Antes dele, houve Leandro. Um namoro longo de quase 3 anos. Ele era de Campina Grande. A família morava em Ingá, perto da pracinha, numa casa grande. Ela pensava que era amor. Mas eu era iludida. Só depois percebeu a diferença entre paixão e companhia verdadeira. Amor mesmo eu tive foi com Nando. Então sorria daquele jeito saudoso, as lembranças amorosas a invadindo. Nando era gaúcho, lourinho de olhos azuis, homem bonito. Já tinha sido radialista, caminhoneiro. Era homem acostumado à estrada e ao movimento. Depois foi perdendo a visão aos poucos, resultado de uma diabetes que evoluiu e fugiu ao seu controle. Talvez tenha sido isso que tenha aproximado os dois. Ela, cega desde menina, ele aprendendo a viver no escuro. E ela aprendendo a lidar com o medo do escuro, que, segundo conta, ainda é o seu maior medo. Foram morar em Queimados. A vida era apertada, mas feliz. Vendiam juntos várias coisinhas para sobreviver. Vassoura, cabo de vassoura, espanador, cortador de unha, linha, fita, cassete. Ele vendia mais quando queria comprar carne. E caía na gargalhada. Gaúcho, né? Nando amava carne. Não gostava de sopa. Gostava de bife frito, principalmente no café da manhã. Ela deixava sempre um pedacinho guardado da janta. Lindinha, faz um agrado. O agrado era pão com bife logo cedo. Hoje, tantos anos depois, ela ainda parecia sentir o cheiro daqueles bifes na frigideira quente. A vida deles era feita de pequenas delicadezas. Tomavam banho juntos, comiam juntos, dormiam juntos, faziam tudo juntos. Quando ele passava tempo demais longe, chegava brincando. Tira a roupa. Ela ria alto, lembrando disso, sem nenhum constrangimento. Nossa, foi uma época tão gostosa. Com certeza foi mesmo, porque Lindinha falava de Nando como quem fala de um milagre. Nunca brigaram. Os pensamentos dele eram iguais aos meus. Ele nunca foi agressivo, nunca levantou a voz. Pelo contrário, defendia Lindinha do preconceito cruel das pessoas. Um dia perguntaram por que ele não arrumava uma mulher branca e bonita, em vez daquela nega feia. Lindinha baixava a cabeça quando chegava nessa parte. A voz saía quase falhando. Ele respondeu que gostava era de mim, que me via com os olhos do coração. Lindinha conta que naquele dia viu Nando verdadeiramente zangado, como alguém tinha coragem de falar mal da mulher mais linda e digna que ele conhecia. Como se atreviam a chamar de feia a mulher que tinha tanta resiliência, que ainda conseguia sorrir e amar, mesmo depois de ter sobrevivido ao abandono, aos abrigos, à fome de afeto e às humilhações. Para ele, feio era um mundo que ensinava as crianças a baixarem a cabeça antes mesmo de aprenderem a sonhar, somente por serem negras. Ela conta que Nando segurou a mão dela diante de todos, como quem desafiasse não apenas aquelas pessoas, mas uma história repetida, geração após geração, cheia de silêncios e preconceitos. Lindinha ficava lá, sentindo o amor ecoando no seu peito, agradecida por ter um companheiro tão maravilhoso ao seu lado. Ela se sentia verdadeiramente amada. Nando adorava música, conhecia todos os cantores da época.
participava de comícios, fazia discursos decorados de memória, impressionava as pessoas quando falava e levava Lindinha junto para tudo. Apresentava artistas, mostrava o mundo. Foi por meio de Nando que ela conheceu Tião Carreiro e Pardinho. Assim como tantas histórias, canções, vozes. Talvez por isso, quando Nando morreu, o mundo tenha perdido o som para Lindinha. O terceiro infarto levou embora o amor da vida dela. Numa quinta-feira o internaram. Na maca, ainda preocupado com ela, pediu à dona da casa onde moravam: se eu morrer, não deixa a Lindinha na rua. Até morrendo ele cuidava dela. Na sexta-feira, Lindinha quis devolver um liquidificador comprado recentemente nas Casas Bahia. Estava com medo dele morrer e eu não consegui pagar. Mas Nando respondeu determinado: eu não vou morrer. Morreu no sábado. Depois disso, ela passou muito tempo sem conseguir ouvir música. Não ligava a televisão, não suportava rádio. Tudo lembrava ele. As músicas viraram agulhas, principalmente Aliança de Ouro, do Teixeirinha. Ainda hoje, quando a canção toca em algum lugar distante, Lindinha fica quieta. Parece escutar não apenas a música, mas toda a vida que existia antes da ausência. Depois que Nando morreu, Lindinha foi para São Paulo. Não conseguia mais pagar aluguel. Recebia R$300 e 200 iam embora só na moradia. Catava recicláveis para sobreviver. Mais tarde, uma assistente social conseguiu vaga para ela num abrigo. 2 anos e 10 meses esperando transferência para Brasília. 2 anos e 10 meses tentando aprender a existir sem Nando. Hoje, às vezes Lindinha ainda diz que não tem vontade de fazer nada, mas basta alguém começar uma música no corredor do abrigo para ela despertar. Corrige letras, conta histórias, explica quem era quem. Então, por alguns minutos, deixa de ser apenas uma mulher cansada vivendo numa instituição. Volta a ser a menina inteligente que aprendeu a sobreviver ouvindo rádio. Volta a ser a mulher apaixonada chamada de Lindinha por um gaúcho dos olhos azuis. Volta a enxergar o mundo inteiro através da música. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tanta perda, ainda exista nela alguma luz. Uma luz pequena, mas teimosa. E por tudo que já viveu, Lindinha sempre tem muito a ensinar.